Existem derrotas que vão além das derrotas, fracassos além dos fracassos. E quando o fracasso toma conta de um time há anos, quando a maior glória de um time atualmente é brincar ou tripudiar do adversário, ao invés de olhar para dentro de si, para analisar os seus erros, procurar consertar, procurar melhorar, ou não, se sentir confortável com essa situação e simplesmente deixar como está. Esse é o espírito de São Paulinos dirigentes, alguns torcedores, mas eu queria muito falar, fazendo esse vídeo, de São Paulo 0, Independiente Del Valle 2. São Paulo perde o título da Copa Sul-Americana, o título o mais alcançável do ano para o São Paulo. São Paulo perde de forma vexatória, de forma dita covarde, ou que em nenhum momento nos 90 minutos ousou merecer o São Paulo ser campeão e nisso alcançar algo maior, uma vaga em fase de grupo de Libertadores em 2023. Não, nem isso. Mas eu quero falar com o São Paulino inteligente. Quem seria o torcedor São Paulino inteligente? E não aquele torcedor São Paulino, o idiota, o retardado, o sem argumentos, que o São Paulo não ganha nada e só sabe dizer: o São Paulo é tricampeão do mundo, o São Paulo nunca foi rebaixado, e gosta de apontar para os rivais. O Palmeiras? Não, o Palmeiras não tem mundial. O Corinthians já foi rebaixado uma vez, o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes. E o São Paulo chafurdando na lama, cada vez mais. Quando você começa mais a olhar os deméritos ou as infelicidades do adversário, ao invés de analisar as suas, aí começa a ficar complicado. Você começa a enxergar muito o outro e não a si. O São Paulo está nessa fase e não é de graça. Quando eu falo que eu quero conversar com o São Paulino inteligente, o São Paulino com argumento. Eu conheço São Paulinos que têm argumentos, São Paulino que sabe sim glorificar tudo que o São Paulo já alcançou na sua grandiosa e gloriosa história, mas também sabe ser crítico nesse momento e sabe apontar os erros, que não é só do técnico, do Rogério, dos jogadores em campo, mas também da diretoria, de parte da torcida, que fica bajulando. Um exemplo muito claro é quando assumiu a presidência, ou quando venceu a eleição para poder assumir a presidência, o senhor Júlio Casares. O que teve de São Paulino que puxou o saco dele? Não, agora vai. O São Paulo vai mudar. O São Paulo agora será um clube diferente. Um time de vanguarda do passado voltou. O campeão voltou. Todo aquele discurso que muitos conhecem. Ele vence a eleição, ele assume. O São Paulo não muda. A sua essência perdedora, covarde e para baixo continua. O mesmo da época do Leco, do Aidar. Carlos Miguel Aidar, que tripudiou de Paulo Nobre, falando que o Palmeiras, baseado nas declarações do Paulo Nobre, estava apequenando. Onde está o Palmeiras hoje? Onde está o São Paulo hoje? Então eu quero conversar com o São Paulino que entende esse momento. Não o São Paulino idiota. Você, São Paulino idiota, que só sabe bater no peito. Sou tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, nunca fui rebaixado, time grande não cai. Esse São Paulino eu não quero conversar hoje. Esse São Paulino pode ficar quietinho e voltar na próxima. Quando o São Paulo ganhar, você vir vomitar todas essas idiotices. Eu quero São Paulino, tal qual eu, palmeirense, que sabe comemorar, mas sabe ser crítico no momento que necessita. Você, São Paulino, está contente
com a equipe do São Paulo, não somente com esse resultado, mas o que o São Paulo estava apresentando. Você via um São Paulo senhor da razão, senhor, é um time que se impõe com padrão de jogo, tal qual você vê um Flamengo, você vê um Palmeiras, você vê até em nível um pouco mais abaixo, mas um Atlético Paranaense, você vê um Atlético Mineiro, você vê até um Corinthians. O Corinthians tem um padrão de jogo, oscila muito, tal como o São Paulo também oscila. Mas o Corinthians tem um padrão que o São Paulo não tem. Então, um ponto que eu também gostaria de salientar também, falando com esse São Paulino inteligente que quer sentar, quer refletir, quer conversar, quer desabafar, o São Paulo tem 2 temporadas perdidas, mais 2. Essa presente, o São Paulo nada ganha, nada faz, porque Campeonato Brasileiro, eu não acredito o São Paulo pegando vaga de Libertadores. E não ganhando o título da Sul-Americana, o São Paulo deixa de ter um título internacional para sua vasta galeria. Lembrando, São Paulo, o maior time brasileiro com títulos internacionais. O São Paulo deixa de conquistar o título da Sul-Americana e nisso automaticamente deixa de ter uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. Olha o tamanho dessa derrota. Quando um time não entra com vontade, não joga um futebol minimamente esperado, porque esse Del Valle também é só correria e alguma habilidade, sim. Você vê um Lautaro Dias, um Favarelli, você vê jogadores técnicos, mas para por aí, não é nada. É um bom goleiro também, se joga pra lá, se joga pra cá, fez muita cera, mas nada disso. Então, mas não me surpreende. O São Paulo perde duas temporadas porque tentar olhar para um lado bom em vista para o São Paulino. Se o São Paulo vence essa Sul-Americana, o quão São Paulo ia enganar o seu torcedor? O campeão voltou. Agora Libertadores, vamos rumo ao tetra agora, vamos buscar o mundo de novo. Com esse time, com Igor Vinícius, Felipe Alves, Léo Pelé, Alisson, Luciano que se esconde em jogo grande. Caleri tentou, Caleri foi expulso. Mas São Paulo, você estava crente que o São Paulo poderia ir longe se fosse uma Libertadores? Tentar olhar para o lado bom é o quê? É o clima de terra arrasado. Vamos começar do zero 2023. Porque é o que o São Paulo tem que fazer. Rebaixamento, eu acredito que o São Paulo não caia. Não porque o São Paulo é bom, porque os adversários são horríveis. O São Paulo está com 37 pontos no Brasileirão. Com 45 não cai mais. Mas eu acho que o São Paulo não vai precisar nem fazer 45. Que a turma lá de baixo é horrível. Longe do São Paulo ser um time bom. Não, tá longe. Tá longe do São Paulo ser um time bom. Por quê? Não tem padrão. Tem bons jogadores, mas não é um arremedo de time. É um rabisco, é um rascunho de time. Você não vê o São Paulo pegador, um São Paulo brigador. Então, São Paulino, é óbvio que eu fiquei feliz. Torci, gritei gol sim nos gols do Del Valle, comemorei. Mas, conversa franca aqui agora, esse sentimento do São Paulino hoje é o sentimento que eu senti de 2014 para trás. É o sentimento de tristeza, de vergonha, de insatisfação. A gente vê jogadores em campo, uns se doam demais, outros de menos, bagunça no bastidor. Um técnico, quando acerta na escalação, falha nas substituições. Ou não, né? Ou também os jogadores também não correspondem. Próximo tópico, também falar de Rogério Ceni, que escalou bem o São Paulo. Eu gostei bem de deixar Alisson aberto numa ponta, Patrick na outra e deixar enfiado na área Luciano e Caleri. A ideia foi boa, a ideia foi ótima. Tem Nestor, Pablo Maia também, mas o time também não rendeu. Em nenhum momento, mesmo com o São Paulo sendo bem escalado pelo Rogério, depois o São Paulo ter até demorado ter saído as substituições, porque também quando saiu 1 a 0, o São Paulo teve que remar tudo de novo, não poder se abrir muito. Eu entendi a ótica do Rogério. Para mim escalou bem o São Paulo, mas o São Paulo não rendeu como o Rogério imaginou. Eu vi São Paulo na internet questionando por que não colocou Miranda e Rafinha em jogo decisivo. Mas eu tentando olhar na ótica do Rogério, por quê? Por que não colocou
Porque Miranda contra uma equipe rápida como é o Del Valle, limitada, fraca, mas muito rápida, ágil, habilidosa, mas fraca, ia jantar o Miranda fácil. Fácil, 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 o Miranda ia ser batido. Rafinha não pega mais ninguém. Tal qual como o Fagner, o Rafinha apoia bem, mas na marcação é deficiente. E nisso faz falta porque chega atrasado. E isso no jogo os dois não iam cair bem. Depois do placar construído, Del Valle 2, São Paulo 0, fica fácil falar. Por que não colocou Miranda? Por que não colocou Rafinha? Pela bala que os dois ganham, deveriam estar em campo, sim, mas com esquema diferente, com placar diferente também, né? Então, nesse jogo, eu culpo menos o Rogério, culpo mais jogadores. Porque teve jogadores com a jornada ruim e também apagada. Vou começar a citar. Léo Pelé, que falhou clamorosamente no gol. Teve gente que acusou o Felipe Alves, o goleiro, de não ter a bola não ter passado por baixo dele. Sim, mas eu acho porque ele esperava o Léo Pelé abafar o chute do Lautaro Dias. Mas não, ele ficou acompanhando, não colocou o pé, ele chutou cruzado. Aí nisso sim, queima-roupa de baixo, houve-se a falha, mas não somente do Felipe Alves. Felipe Alves, no caso, que falhou no segundo gol. Ele vai ser para abafar, tal qual o goleiro de handball, meio que virando de lado. Goleiro e zagueiro não pode virar a bunda para a bola. Não pode. Virar de ladinho, tem que se abrir e esperar a porrada. Senão você não é zagueiro, senão você não é goleiro. Você tem que... Futebol é esporte de contato, você tem que esperar o contato. Então, mas você com medinho, não. Com medo... O que mais pega o São Paulo é jogadores medrosos. Se não na atitude, na essência, no espírito são paulino, um espírito medroso. Então, Igor Vinícius, outro também que eu gostaria de falar também, que foi uma avenida. As jogadas de gols construídas pelo Del Valle foram muitas vezes, ou jogadas de perigo nas costas e nas subidas atabalhoadas e infelizes de Igor Vinícius. Aí nesse ponto acho que deu munição pro São Paulino mais crítico falar, por que o Rafinha não tava? Porque foi uma jornada infeliz do Igor Vinícius, que estava bem. Teve jogos passados que ele jogou bem, mas não foi feliz. Junto com o time. Jogadores importantes que não apareceram. Alisson e Luciano. Fracos e sumidos, né? Os dois que são boas válvulas de escape. Patrick também teria que aparecer mais. Foi mais do que esquentadinho, caindo em provocação. O único que jogou e que deu a cara a tapa até demais, Caleri. Caleri sim foi um grande jogador no sentido de que não se escondeu. Apareceu tanto, muitas vezes até impediu, foi uns 4 ou 5, se eu não me engano, impedimentos. 3 ou 4 eu acho que eu tenho certeza. É o cara que não sabe se posicionar direito. É a linha, espera um pouco, depois você se lança. Isso é treino, então é deficiência do Caleri. Mas ele tentou. Tanto que ele tentou com a Interraça, que acabou no finalzinho, já nos acréscimos, sendo expulso. Depois disso, Diego Costa também expulso. Aí nisso aí o psicológico já tinha ido pro saco. Já tava 2-0 já, clima de festa na beira de campo. Então, mas o Caleri, que levou tapa na cara, levou cotovelada, tentou, não conseguiu. O Caleri sai mal porque o São Paulo perdeu. Se o São Paulo tivesse ganhado de 2-0 e o Caleri tentando, dando carrinho, dando literalmente a cara a tapa, era um jogador guerreiro, com brio, com fibra. Era um jogador derrotado, porque perdeu. Então, São Paulino, esse é o retrato do São Paulo há anos. Tem aquele meme da internet que fala Rio agora em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Já são no mínimo uns 10 anos do São Paulo não sendo protagonista. São Paulo sendo coadjuvante. São Paulo é São Paulino, mas brincando com o adversário, o meu time tem isso, o seu não tem aquilo, do que gritar é campeão. Fizeram uma festa transcendental quando ganharam o Paulista, da forma que foi, né, São Paulino? Não, o que é justo, foi campeão, tem que comemorar mesmo. Como o São Paulo não tinha que comemorar muito se fosse campeão da Sul-Americana. É óbvio que o rival ia falar assim, mas a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Sim, de fato. E o São Paulo só ia chegar a ser campeão, que nem teve mérito para ter. Sul-Americana só tem time
do meio de tabela para trás. No Brasil, quem não for rebaixado está na Sul-Americana. Pra você ver o nível dessa competição. E o São Paulo não conseguiu ser campeão. Passou na Bacia das Almas com times fraquíssimos. Contra Atlético Goianiense, que é limitadíssimo. Contra Ceará, que é limitadíssimo. E o São Paulo, pra se ver, o São Paulo pegou um time minimamente melhor, assim, perdeu. Passou pelo Goianiense, quase que não foi. Ceará, quase que não foi. E o São Paulino ali, agora o campeão voltou. O São Paulino idiota, que eu falo, é bom ressaltar. São Paulino idiota, o retardado, o cara que só quer, tipo assim, vangloriar. Sou tudo, não fui rebaixado, sou tricampeão do mundo e você não é. O mundo acho que não. O mundo não gira, não roda, ele acha que ele capota, né? Muita vez a gente paga com a língua. Então, São Paulo. 2023, eu acho que 2022 já acabou. São Paulo não cai, vai ser meio de tabela, deve morder alguma Sul-Americana novamente, né? Cadê o São Paulo protagonista? Que é o São Paulo que eu acostumei ver. O São Paulo presença maciça em Libertadores. Se eu não me engano, nessa leva agora o Palmeiras conseguiu passar o São Paulo em presença em Libertadores. O time que mais participou de Libertadores até um tempo atrás era o São Paulo. Agora é o Palmeiras, né? Então o Palmeiras foi garfado lindamente em Libertadores e Copa do Brasil, com o próprio São Paulo, né? É engraçado ver São Paulino reclamando de erro de arbitragem. Sério, tem que aguentar isso. Não, mas o juiz não marcou tal falta. Sério, São Paulino, você tá reclamando do juiz? Juiz ladrão? Complicado. Mas já foi, São Paulino, já foi. Enxugue as lágrimas. Você, torcedor rival, vamos brincar, vamos zoar bastante? Sim, porque se o time que você torce perder, o São Paulino vai zoar? Sim. Vai voltar tom de arrogância? Sim, que é natural, sim. E historicamente do torcedor São Paulino, né? É o mais tradicional, é o que come feijoada e arrota caviar, né? E não é zoeira não, é fato, é fato. Pega toda a vitória do São Paulo, que gosta de vangloriar. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. Quando perde, eles ganham milhões. Eu não vou me importar com o jogador. Vou fazer outra coisa na minha vida mais importante. Eu não me importo com o futebol. Né? É bom a gente guardar tudo. Tem hora que o rancor é o melhor dos sentimentos. Você guardar. Você lentamente expor os fatos. Nada melhor do que isso. E São Paulino, o São Paulo que eu convidei para sentar aqui na minha frente para a gente conversar, o São Paulino inteligente, o São Paulo que está indignado, não o São Paulo idiota, retardado não, o São Paulo que está indignado, tal qual eu ficava 2014, 13, 12, 2002, hoje eu estou aqui, hoje em fase boa, no sentido em ser palmeirense, porque eu tive que muitas vezes capinar sentado, sofrer bastante. Se hoje a gente tem um sorriso, é porque ontem houve-se lágrimas. Não há nenhum sucesso se não haver sofrimento, se não haver trabalho, comprometimento. Hoje o Palmeiras colhe frutos, está às vésperas de mais um título brasileiro. É o maior campeão nacional. São Paulo, que é o maior campeão internacional entre os clubes brasileiros, vive essa fase. Não consegue ganhar a Sul-Americana do Independiente del Valle. São Paulo, hoje, você é fracasso, é vergonha, é derrota.